Dia 31 de outubro, comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. São 504 anos. Fique conosco até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A igreja nem sempre foi da forma que conhecemos. Após a morte dos apóstolos, após o período apostólico, houve várias situações que trouxeram um período negro na igreja. Como, por exemplo, quando Constantino ele unificou as religiões, criou-se várias doutrinas, vários dogmas que afastou a igreja dos conceitos bíblicos, afastou a igreja da presença de Deus, no ano de 1500. E nesse período, algumas pessoas começaram a sentir e a ver que tinha alguma coisa de errado com o que estava acontecendo com a igreja. Nesse vídeo nós traremos 7 fatos para você que talvez você não conheça sobre a Reforma Protestante. Fato 1. Você sabia que não foi Lutero que começou a Reforma Protestante? Antes do período de 1500, 3 pessoas, Pedro Valdo, Jerônimo e Wycliffe, eles começaram a perceber que tinha coisas erradas acontecendo com a igreja, muitas coisas que estavam fora do conceito bíblico, porque eles eram estudiosos, eram teólogos também naquela época. E eles prepararam um caminho para que Deus usasse Lutero para trazer a Reforma Protestante como conhecemos hoje. Lutero foi uma pessoa que ele usou aquilo que estava sendo preparado ao entorno dele para trazer um movimento de reforma protestante. Era um jovem que estava estudando na escola augustiniana, ele já era um professor de teologia, estava fazendo seu doutorado, mas ele tinha uma inconformidade muito grande dentro de si, porque ele não aceitava o fato de Deus Todo-Poderoso, como é, perdoar ele por quem ele era. Ele começou a ver que os dogmas, as doutrinas, tudo que estava sendo feito, ao invés de aproximar o homem de Deus, estava afastando o homem de Deus. Fato 2. Lutero, ele só reconheceu o sacrifício de Cristo com 32 anos de idade. Lutero era um monge que estudava na escola augustiniana, ele já fazia teologia, já estudava com seu doutorado, porém ele tinha um conflito muito grande dentro dele. Alguns conflitos de identidade pessoal, alguns conflitos referentes ao sacrifício, à justiça de Deus. Ele não conseguia aceitar que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso o perdoasse por causa dos seus pecados, por causa de tudo que ele fazia. Em determinados momentos ele até utilizava do autoflagelo, ele se machucava na intenção de ter o perdão de Deus, na intenção de aceitar o perdão de Deus, mas nada disso foi suficiente para gerar. A partir do momento em que ele estava fazendo um estudo sobre o livro de Romanos, ele conseguiu entender que a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus. E isso mexeu com a vida dele, isso bagunçou todo o conceito e toda a instrução que ele tinha, de tudo que ele aprendeu durante todo o período de seminário dele. Então isso, como gerou essa inconformidade em Lutero, ele começou a fazer uma reforma, ele começou a trazer conceitos e ideias, tanto que ele criou 95 teses. Essas 95 teses ele prendeu na porta da igreja de Wittenberg. Ele não fez isso para criar situações contra a igreja. Fato 3. Lutero não queria dividir a igreja, você sabia? Ele criou 95 teses e prendeu na porta da igreja de Wittenberg. Mas isso não foi para causar uma dissensão ou uma discussão qualquer, ou não foi para criar polêmicas. Isso era feito por todos os estudiosos daquela época para que as teses dele, os estudos que eles faziam, fossem vistos por todos os catedráticos e gerasse uma discussão a respeito da doutrina e do que eles estavam estudando. Então Lutero ele prendeu essas 95 teses para que todos vissem aquilo que ele estava trazendo de acordo com a palavra e houvesse um debate ali, certo? Porém, a igreja não viu isso com bons olhos. Chegou ao momento até de Lutero ser excomungado do clero. Fato 4. Os acontecimentos do mundo contribuíram com a Reforma Protestante. Como contribuíram com a Reforma Protestante? A expansão da imprensa naquela época facilitava a divulgação das informações. Então Lutero ele aproveitou muito dessa situação e tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele estava trazendo de conhecimento referente às Escrituras estava sendo divulgado pela imprensa. Tanto que o primeiro livro que foi impresso em larga escala e traduzido foi a Bíblia. Isso foi feito para popularizar a palavra para que todos tivessem acesso. Porque até aquele momento somente o alto clero, somente os estudiosos tinham acesso à palavra,
para ver o que nela estava escrito. Com isso, a autoridade do Papa começou a cair. Essa autoridade do Papa começou a cair e eles começaram a perder a popularidade. Perdendo a popularidade, a reforma ganhou uma expansão maior. Você acha que a Bíblia sempre foi a autoridade máxima sobre a igreja? Nesse momento, não. Eu vou trazer para você o quinto fato, que mostra que a Bíblia ela não era a autoridade máxima na igreja nesse momento. A autoridade máxima na igreja nesse momento era o Papa. O Papa ele via as informações, criava os credos e levava para o povo de uma forma, da forma que ele queria, na verdade. E as pessoas, por não terem acesso à Bíblia, elas não tinham como ter a interpretação daquilo que o texto bíblico estava dizendo. Então ele dava a interpretação que ele queria. Com essa reforma protestante, foi criada uma das 5 solas, que foi uma das mais importantes, que é a sola Escritura. A sola Escritura trazia a ideia de que somente a Escritura era a autoridade máxima sobre a igreja, porque ela que trazia a doutrina, ela que trazia o ensino, ela que trazia a maneira em que a pessoa poderia se comportar ou deveria agir. Sexto fato, as mulheres tiveram um papel fundamental na reforma protestante. Muito se fala sobre Lutero, muito se fala sobre os homens que começaram antes de Lutero, porém mulheres também tiveram um papel muito importante. A exemplo delas, tem a Catarina von Bora. Ela era mulher de Lutero e, como mulher de Lutero, ela acompanhava os estudos, acompanhava tudo que Lutero trazia. E nesse acompanhamento, muitas pessoas, quando ele tinha que viajar para discutir sobre as teses dele, muitas pessoas procuravam ela para tirar dúvidas, para questionar os ensinos de Lutero. E ela contribuiu bastante com esse fato. Junto com ela, outras mulheres também tiveram um papel fundamental na reforma protestante. Como sempre, as mulheres engajadas em tudo na obra de Deus. O sétimo fato que vamos trazer a respeito da reforma protestante são as 5 solas trazidas por Lutero, que dão a base de toda a reforma protestante e hoje é fundamental para que nós venhamos a viver uma vida cristã correta, certo? A primeira sola, a sola gratia. Lutero, depois de todo o estudo, de toda a pesquisa que ele fez e do encontro que ele teve com Deus, naquele momento, ele entendeu que nós éramos salvos somente pela graça de Deus, que a graça de Deus era suficiente para trazer salvação para nós. A segunda sola é a sola fide. Ele entendeu que pela graça, mediante a fé, nós encontramos a salvação em Deus. Ele colocou também como uma das solas o sola Christus. Sola Christus, que ele queria dizer é o seguinte, que somente por Cristo nós temos a salvação. Somente por Cristo nós podemos chegar até Deus. Sola Escritura. Como já havia dito, a Escritura ela não era a autoridade máxima nesse momento. Então Lutero ele trouxe o conceito de que a Escritura ela é a autoridade máxima para a igreja. É a Escritura quem determina quem nós vamos ser em Cristo ou quem nós vamos ser em Deus. E a quinta e última sola é a sola Deo Glória. Somente a Deus toda a glória, não a homens, não ao clero, não a autoridades humanas. Somente a Deus toda a glória por tudo que acontece em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tu, porém, se apegue à palavra, viva a palavra, busque a palavra de dia e de noite. Não perca um momento da palavra, porque a sua vida será transformada somente por essa palavra. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário lá, ok? Nos ajude nessa campanha.